Então, gente, uma história, por sinal, que valoriza uma missão realizada por um padre, colega da gente, padre Loris Cortese. Em 99, ele subiu a Rondônia com uma equipe da diocese para trabalhar na diocese de Jaru, ou melhor, diocese de Ji-Paraná, paróquia Jaru. E quando chegou, o bispo disse a eles: obrigado e que bom que vieram, mas saibam que vão gastar saúde pela missão, pelo povo que Deus lhes deu. Aqui as capelas, as comunidades estão às vezes a 120 quilômetros, andando de Toyota Bandeirante, aquela caminhonete antiga, não com o conforto de hoje. Tudo em estrada de chão, às vezes atravessando aqueles pontilhões só de 2 tirantes assim, né? Mas o pior era fazer esse caminho quase todos os dias. E 150 capelas, comunidades. Nossas paróquias aqui, quando são bem grandes, tem 30. Mas vai que ele trabalhou, terminou o milênio e começou o novo milênio lá, bonito, né? E depois, eu sei, até fui visitá-lo uma vez no Hospital Pompeia, ele pagou o preço, as costas doeram muito, muito mesmo. Não sei se foi só pela missão, mas com certeza aqueles caminhos contribuíram para gastar juntas e ossos. Bom, estou contando essa história, podia falar também do padre Melchior, que gastou energias na Amazônia, o padre Ilvo Botega também, em Jaru, na Rondônia, o padre Camilo também pegou doenças na África, em Moçambique, e outros. Mas é só para ser uma base de reflexão sobre o que nós chamamos de pastoral presbiteral. Pastoral presbiteral significa o conjunto de cuidados para apoiar os padres como pessoas humanas, ministros de Deus, sim, mas começando pela base humana, espiritual, destinada à missão sacerdotal. Esta pastoral é organizada em todo o país. No vicariato, o padre Ilvo Botega é o nosso representante. Eu tenho a alegria de coordená-la na diocese. Temos no vicariato também o padre Décio Podensky, que é presidente da Associação dos Padres São João Vianney e cuida muito da gente quando somos doentes e idosos, especialmente, além de tantos outros campos. Então é um cuidado que é bom o povo compreender, mas vocês compreendem. Falei estes dias na paróquia de Nova Araçá sobre isto e soube que em casa, famílias que escutaram pelo Face a missa, comentaram: os padres são humanos. Eles têm que ter um cuidado para não explodir, para não perder o equilíbrio, para poder servir, continuar a servir. E no país nós temos paróquias estressantes. Imaginem periferias com 40, 50 mil pessoas numa paróquia, num país em que cresce a pobreza, infelizmente, num ambiente de mal-estar social hoje, qualquer palavrinha que a gente comente, né, no lado social do bem comum, esses extremos logo interpretam daqui e dali, ficou mais difícil dialogar. Bom, mas paciência, o fato é que nós temos muitos padres esgotados no país. Tem até um nome difícil chamado síndrome de burnout, né? A pessoa pifa, né? De tanta tensão, estresse, trabalho. Alguns padres também. Então, quando nos estressamos e não temos esse equilíbrio humano, espiritual, fica mais fácil até fazermos algumas bobagens, coisas erradas, né? Por isso, a pastoral presbiteral ela quer estimular esse cuidado em diversos setores. Mas comecemos
com aquele humano mínimo, vocês, povo de Deus, vocês gostam tanto de uma janta, uma refeição, uma pescaria, um jogo de bocha, os jovens, outras atividades. E o padre tem também que ter com o seu povo ou com alguns colegas momentos de repouso, de renovação das forças, não de isolamento. Por sinal tem uma história também, um exemplo que um padre famoso da Argentina, padre Mamerto Menapace, grande pregador de retiros, ele conta. É uma comparação. Ele diz assim, os pastos nos campos, né? A grama, o capim do campo, ele tem raiz, depois ele tem um punho, um nozinho, e a partir desse punho vão as folhas, né, que o gado vai comer. E a sabedoria desse capim do campo, desse pasto, dessa grama, é se deixar comer até o punho. O gado come as folhas, mas ele não pode comer aquele nozinho da planta, que tem a raiz, o nó, o punho e as folhas. Porque se o gado comer aquele nó, aquele punho, não tem mais folhas, morre esse capim. Então a pessoa, um pai que se dedica à sua família, a mãe, o jovem que se empenha nos seus estudos, nos seus trabalhos, um padre que se empenha na paróquia, todos temos que obedecer à lei do punho do pasto, do campo. Oferecer a nossa vida generosamente, mas salvar aquele núcleo pessoal. Salvar não para se isolar, não para o egoísmo, mas salvar para poder oferecer novas folhas. Então, se a gente não tem um equilíbrio humano e espiritual, a gente se desestrutura e a paternidade em casa, a paternidade pastoral na paróquia, não terão base para ir à frente. Lembrem, detalhes do Evangelho, mas são tão bonitos. Lá no lago de Genezaré, Jesus e os apóstolos trabalhando. E o povo, e eles trabalharam. E Jesus viu que os apóstolos estavam bastante cansados e disse para eles, agora vamos a um lugar distante, um lugar deserto, repousar. Então, eles pegam a barca, atravessam lá o lago, mas o povo é esperto, corre. Quando eles chegam lá de lá, né? Jesus viu um povo sem pastor, teve compaixão dele. Mas vamos ficar com essa intenção que Jesus tinha de dar descanso aos seus apóstolos. Ele não queria moê-los no trabalho, queria renová-los, né? Assim, então nós temos que ter esses cuidados, que não devem ser entendidos como privilégios clericais para nos deixar numa vida cômoda, em paz, tranquilinha. Não, a vida não é assim e nós vamos sempre para as tensões da vida, porém tem que salvar aquela base para nos permitirmos sermos pontes de encontro de vocês, nosso, com Deus, e não obstáculo. Se eu ficar nervoso, né, toda hora triste, nervoso, brabo, e se eu não souber sorrir, acolher as pessoas, eu vou ser um obstáculo ao encontro com Deus. Porém, permanece essa tensão. Aí é que está. Somos chamados a um equilíbrio, a tensão entre cuidados da pessoa e a missão. E chega uma hora que a gente gostaria de ter mais cuidados, mas não adianta. Aqueles pais em Bento, eu via muito gringo caminhando em Bento, assim como aqueles caminhões que às vezes andam atravessados, também caminhavam meio atravessados, pareciam duros, secos. E eu lembrava, esse é um viticultor lá de Faria Lemos. Ele recolhe 220, 230 quilos de uva por ano. Ele não pode chegar aos 50 anos ágil, ele chega alquebrado, como se diz, né?
E na hora de colher a uva, ele não teve que pensar muito nos seus cuidados, ele teve que pensar na sua família, nas suas contas, né, nos seus filhos, no seu futuro, e foi. Padre Loris, que está nos acompanhando agora, com certeza você não se arrependeu de ter gasto juntas e ossos nas missões, né? Claro, ninguém deseja isso para ninguém, mas se temos que gastar a vida, então gastemos-la pelo reino de Deus. Porque Jesus, que ia ir descansar com os apóstolos, viu o povo lá, teve compaixão e diz o Evangelho, e ensinou-lhes muitas coisas ali. Ele continua a trabalhar. Depois ele vai dar um jeito, porque quem é sábio, em geral, consegue, né? Esse equilíbrio. E o próprio Jesus disse, né? Quem gastar a sua vida pelo reino vai ganhá-la, né? Então, todos tenhamos este equilíbrio. Cuidado pessoal, para se encher de energia, mas as energias para quê? Para gastá-las em missão. Tudo vale a pena se a alma não é pequena, nada que você fez com amor será motivo de arrependimento na sua vida. Preguiça e acomodação, sim. A todos Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.